Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos aqui a este canal, a este vídeo. E hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui com vocês, né? A gente vai brincar um pouquinho aí com o inglês e com música também, né? E a música que eu escolhi hoje pra gente brincar aqui, pra gente estudar um pouco, né? É a música I Love You to Want Me, que é do cantor e compositor norte-americano Lobo, né? Que é o nome artístico de Roland Kent Lavoie, né? Essa música foi gravada em 72 e ela traz aí, né, uma letra de um amor não correspondido, né? Aqui no Brasil a gente conhece essa música na voz aí do Kiko, Leandro e Bruno, né? Do KLB, gravada lá nos anos 2000, que é aquela assim, ó, tá difícil esquecer, tirar você de mim. Baby, eu grito seu nome, né? Então a gente vai aprender, né, a letra dessa música em inglês para que você realmente aí tenha noção do que a gente está falando, né? I'd love you to want me, né? Esse aqui é o título da música. I'd love you to want me, que é eu adoraria, né? Eu amaria se você me quisesse, né? Esse want aqui que a gente tem no final, want me, né? Significa querer a mim, né? Querer eu, né? A minha pessoa, né? Então esse aqui é a tradução mesmo aí, né? O nome dessa música, tá? When I saw you standing there. When I saw you standing there. Quando, né? Esse when é o quando eu vi. O só, esse SAW, isso aí é o passado do verbo see. A gente conhece, né, algumas regras em inglês de que a gente basta colocar o ed em alguns verbos que a gente colocou o verbo no passado, né? Isso funciona em alguns verbos no inglês, mas não em todos. Quando a gente está falando sobre verbos irregulares, o que é um verbo irregular? Que ele não tem um padrão exatamente da forma como a gente vai conjugar ele no passado, né? Então, a gente usa alguns verbos, né, na língua inglesa, e o see, né, que é o ver no presente, no passado é só. Então, como que eu falo eu vejo você no passado? É eu vi. Então, when I saw you, presta atenção no meu lábio. When I saw you, quando eu vi você, né? Então, quando eu vi você, standing there. Quando eu vi você parada ali, né? Nesse caso aqui, esse stand, né? A gente conhece muito aí do stand-up, né? Que é aquele modelo de comédia. Stand significa você realmente ficar de pé, né? Stand-up, né? Então, esse stand, dependendo do contexto que você está falando, ele realmente pode significar que você está realmente ali em pé, né? Então, se você vai fazer uma reunião, é muito comum, por exemplo, quem trabalha em TI ou algo do tipo, quando você vai fazer uma stand-up meeting significa uma reunião em que todos ficam em pé e as pessoas vão ali falar, né? Então, quando eu vi você parada ali, né? Então, a primeira frase dessa nossa música é When I saw you standing there. Então, repita depois de mim, repeat after me. When I saw you standing there. Quando eu vi você parada ali. About fell off my chair. About fell off my chair. Então, o que significa? Eu quase caí, né, da minha cadeira. Essa seria a tradução mais literal que a gente tem, né? I about fell off my chair. Ou seja, esse I about era tipo assim, eu já estava indo, né, cair da minha cadeira, mas é porque é o sinal de que quando você está surpreso com algo, né? Então, quando eu vi você ali parado, eu já estava, nossa, surpreso, eu já estava quase caindo da minha cadeira, né? Eu estava surpreso com você parado ali. Perceba que esse OFF, né, ele aqui, né, I about fell off my chair, eu estava caindo da minha cadeira. Esse off, ele é pronunciado realmente off. Quando você tem um OF, né, que significa um D em inglês, é of, como se você estivesse indo pronunciar ovo, né, ovo, mas um O mais aberto, of, certo? When you moved your mouth to speak. When you moved your mouth to speak. Perceba que aqui, ó, o move, ele está com um ed no final. Então, esse ed significa que ele é um verbo regular. Então, ele é um verbo que não está naquela lista lá de verbos irregulares que você tem que decorar para você realmente
conjugar aquele monte de verbos que não tem uma regra específica, né? Esse move, o verbo move no presente, né? Que é mover, mexer, né? No passado, se você colocar esse D no final, esse ED, when you moved, a pronúncia, moved. When you moved your mouth to speak. O que é mouth? Mouth é sua boca, né? Então, quando você mexeu sua boca para falar, né? Quando você falou, né? Então, às vezes, pessoal, a gente quer traduzir muito as coisas ao pé da letra no inglês. When you moved your mouth to speak. Traduzindo ali, quando você mexeu sua boca para falar. Quando você falou, né? Quando você abriu a boca para falar. Então, a gente muitas vezes tem que colocar no contexto, né? Então, a gente, no português, não vai falar dessa forma. Você mexeu a boca para falar. A gente vai falar mais, você abriu a boca para falar, né? Você falou, né? Então, é mais nesse contexto, né? I felt the blood go to my feet. I felt the blood go to my feet. I felt, ou seja, eu senti, né? O verbo sentir aí no passado, no presente ele é feel, I feel, ou seja, F-E-E-L, I feel, eu sinto, tu sentes, ele sente, ela sente, né? Então, no passado, no inglês, né? I felt, tá? Porque ele é um irregular, tá bom? I felt the blood. O que é blood? Sangue. O meu, o seu, o nosso sangue. Quando a gente vai fazer um teste de sangue em inglês, é um exame de sangue que a gente fala em português, um exame de sangue em inglês é um blood test. I'm gonna go to do a blood test. Ou seja, eu estou indo fazer um teste de sangue, né? Um exame de sangue, né? Muitas vezes, exame, as pessoas às vezes costumam traduzir como exam, mas nesse sentido aqui, né, de teste sanguíneo, né, a gente fala exame de sangue, fica mais para teste, como se você tivesse indo testar realmente se o seu sangue está bom. Então é blood test, ok? Então, eu senti o sangue ir para os meus pés, né? Ou seja, é como se você ficasse tão em êxtase, né? Quando a pessoa abriu a boca para falar, que é como se o seu sangue corresse pelo corpo ali. Então ele realmente está trazendo esse eu lírico aqui, está trazendo essa sensação de paixão, né? Aqui a gente fala muito borboleta no estômago, né? Essas coisas assim. Então é mais uma expressão assim de idioma que você está dizendo, eu senti o sangue correr pelos meus pés, ou seja, eu fiquei em êxtase, eu fiquei ali animado quando você abriu a boca para falar. Mais uma vez, interpretação, tá? Now it took time for me to know. Now it took time for me to know. Agora levou um tempo para eu saber. Esse now é o agora, took, né? O verbo take no presente, took no passado. Now it took time for me to know. What you tried so not to show. What you tried so not to show. O que você tentou tanto não mostrar. Então aqui nesse caso, quando a gente fala assim, what you tried so not to show, o que você tentou não mostrar é o que você escondeu, né? É o que você não quis revelar nesse sentido, né? Something in my soul just cried. Something in my soul just cried. Something, ou seja, some é alguma thing, é coisa, então something é alguma coisa. O inglês é muito mágico por causa disso, né? Você consegue juntar palavras e você consegue dar novos significados para descrever as coisas, né? Então, alguma coisa em minha mente chorou, ou seja, alguma coisa dentro em minha mente, não, desculpa, em minha alma. Soul é alma, tá? Mente é mind, perdão aqui. Something in my soul just cried. Something in my soul just cried. Ou seja, algo na minha alma chorou. Ou seja, algo dentro de mim, né? Eu fiquei chorando por dentro, fiquei melancólico. É como se fosse algo nesse sentido, tá? I see the want in your blue eyes. I see the want in your blue eyes. Eu vejo o desejo, né? Em seus olhos azuis. I see the want in your blue eyes. Poderia ser, se você fosse traduzir ao pé da letra, né? Eu vejo o querer em seus olhos azuis, né? Porque o want ali pode ser quero, pode ser esse desejo, né? Mais uma vez, interpretação. Você tem que interpretar as frases, as palavras em inglês pelo contexto, tá? Baby, I'd love you to want me. Baby, I'd love you to want me.
meu bem, meu amor, né? Esse baby aqui, ele é quando você está carinhosamente se referindo à pessoa amada, né? A pessoa que você gosta. Oh, baby. Oh, minha querida, né? Oh, meu bem. Baby, I'd love you to want me. Agora uma coisa interessante aqui. I'd love you to want me. Você tá vendo aí na tela que I'd, eu tenho um apóstrofe e tenho um D. I'd. O que isso significa? Significa que esse apóstrofe D é o would. Would. O que é o would, pessoal? Vamos lá. Would é um auxiliar modal que ele vai transformar um verbo na língua inglesa. Ou seja, o verbo ele vai ganhar um novo significado dentro de um contexto. Por isso que toda vez que nós temos um auxiliar modal, a gente não pode ter, por exemplo, assim, ó, I'd loved. Eu não posso estar conjugando esse verbo, eu não posso estar, de certa forma, colocando esse verbo no passado, eu não posso colocar um S, um IES no final, uma conjugação ali na terceira pessoa. Eu não posso fazer isso porque os auxiliares modais no inglês, quando você tem, né, o would, o can, could, should, antes de um verbo, eles estão já transformando o verbo. Então, o verbo tem de permanecer da forma que ele é. Então, o verbo love, em seguida, vai permanecer dessa forma. Aqui no português, a gente chama isso de, por exemplo, esse would seria o futuro do pretérito, né? Eu acho que é uma coisa assim, o futuro do pretérito, que é quando a gente vai falar sobre algo que a gente queria que acontecesse. Eu adoraria. I'd love significa eu adoraria. Ah, mas o verbo love não é amar? Sim, quando você ama, você adora. Então, I'd love. Eu adoraria, eu amaria, né? Eu gostaria muito, né? Que você me quisesse. Baby, I'd love you to want me. I'd love you to want me. Ou seja, eu adoraria muito que você quisesse a mim. Que você me quisesse, né? Como a gente fala bem aqui direto no português. Eu queria que você me quisesse, né? Eu queria que você gostasse de mim. Então, seria isso. Baby, I love you to want me. The way that I want you. The way that I want you. Do jeito que eu quero você. Esse way, pessoal, esse W-A-Y, em inglês, ele é muito interessante porque ele é até muito parecido com o nosso querido verbo get. Get tem vários significados em inglês, dependendo do contexto. O get pode ser, por exemplo, o verbo chegar, pode ser o verbo pegar, o verbo obter. Então, ele tem vários significados, dependendo do contexto. Por exemplo, get there, chegar lá. Get that thing, ou seja, pega aquela coisa. Entendeu? Did you get it? Você pegou isso, você entendeu? Então, até entendeu ele pode significar. Então, aqui o way também. Nesse caso aqui, é do jeito que eu te quero. Ou seja, the way that I want you. Ou seja, da forma que eu quero. Do jeito que eu quero. Da maneira que eu quero. Então, perceba que eu posso traduzir dessa forma. Existem algumas situações, por exemplo, existe uma música muito famosa do Frank Sinatra, que é My Way, ou seja, é a minha maneira, ou seja, aquela música vai falar de uma pessoa que viveu a vida do jeito dela, da forma dela, né? Mas, por exemplo, way pode significar caminho também. Quer um exemplo? Se eu chego para você e falo assim, where could I find the supermarket? Ou seja, onde eu poderia encontrar o supermercado? Aí você fala assim, oh, it is on this way. Ou seja, é nesse caminho, assim, né? The way that it should be. The way that it should be. Aqui tem uma coisa interessante que eu falei sobre os auxiliares modais, né? Eu falei sobre o would, que transforma o verbo love em futuro do pretérito, né? Então, por exemplo, eu adoraria que você me quisesse, né? Esse aqui já transforma o verbo de uma forma diferente. Esse should é um dever no futuro do pretérito. Então, o que acontece? You should do. Você deveria fazer. Should é o deveria fazer. Should be. Deveria ser. Deveria estar.
Porque o be aqui não é o verbo ser, o verbo estar. Então, should be seria deveria ser, deveria estar. Então, the way that it should be, né? Da forma, da maneira, do jeito, né? Que deveria ser, tá bom? Ou seja, ele está imaginando como que seria, né? E ele dessa forma aqui, ele gostaria que a pessoa, né? O amor dele amasse ele da forma como ele ama, da forma como deveria ser, tudo bem? Então, esse should é um auxiliar modal para isso, tá? Lembrando, se você tem um auxiliar modal, o verbo tem que ficar no infinitivo. O verbo ele não vai conjugar, ele não vai ter ed no final, nada disso. É o verbo puro, ok? Pense nisso. Baby, you'd love me to want you. Baby, you love me to want you. Ou seja, meu bem, você adoraria que eu te quisesse. Então, baby, meu bem, meu amor, you'd love, ou seja, você adoraria, você gostaria, né, que eu te quisesse. The way that I want to. The way that I want to. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha, você iria gostar da forma como eu gostaria de você. É muito por esse lado, né? Você ia gostar do jeito que eu possivelmente gostaria de você, né? Então seria mais ou menos esse sentido, né? The way that I want to, do jeito que eu quero. If you'd only let it be. If you'd only let it be. Let it be. Ou seja, let é o verbo deixar, né? Let it be. Deixar acontecer, né? Deixar as coisas acontecerem. Então, if you'd only let it be, né? Seria a forma como deixasse acontecer, né? You told yourself years ago. You told yourself years ago. You told, ou seja, quando a gente está falando você diz no presente, you tell. Quando a gente fala no passado, you told, você disse yourself years ago. A mesma coisa de você falar assim, ó. Você disse para si mesmo que você não iria fazer isso mais. Você disse a si mesmo que você iria estudar inglês. Você disse a si mesmo que você seria uma pessoa melhor, né? You told yourself. Você prometeu para você, você disse para você, né? Nesse contexto aqui. Como é um contexto de amor, de paixão, então poderia ser you told yourself years ago. Você prometeu para você, né? Você disse de uma forma que você prometeu que você há anos atrás, né? Você falou com você há anos atrás. Você disse a você mesmo anos atrás. You'd never let your feelings show. You'd never let your feelings show. Que você nunca mostraria os seus sentimentos. Ou seja, tá vendo aqui de novo que a gente tem, ó, you'd. Por que a gente tem? Porque possivelmente ele está usando essas contrações na fala de uma maneira que a música ela fique mais fluida. Imagina que ele tente cantar assim, ó. You would never... Ele teria que fazer muita falta com o lábio, tá vendo? Ó? You would never let your feelings show. Até para um nativo, durante a cantoria, durante a música, fica um pouco complicado, né? Para ele fazer isso. Então... You'd never let your feelings show. Esse feelings aqui é sentimentos. Feel, F-E-E-L, feel, é sentir. Feeling é sentindo. E feelings nesse sentido aqui, por isso que a gente tem, vou bater na tecla de novo, interpretação é tudo. You'd never let your feelings show. Você, né, disse a você mesmo anos atrás que você nunca mostraria seus sentimentos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Que ela não se apaixonaria de novo, né? Mostrar os sentimentos, apaixonar. Então, é nesse sentido que a música está falando, né? The obligation that you made. The obligation that you made. A obrigação que você assumiu. Tá vendo aqui que obligation já parece, né? É um cognato que a gente fala. Mas isso aqui não é um falso cognato. É um cognato mesmo. Ou seja, é uma palavra que tem na outra língua que vai aparecer na língua inglesa e na língua portuguesa. E elas são parecidas e têm realmente o mesmo significado. Um exemplo, exception, por exemplo, que significa exceção, é palavra semelhante, né? Quando você faz uma obrigação, ou seja, o compromisso que você assumiu, a obrigação que você assumiu é um compromisso. Você fez um compromisso com você lá atrás que você não queria mostrar os sentimentos. É isso que ele está falando, né? For the title that they gave. For the title that they gave. Eu já vi algumas pessoas pronunciando title, como title, entende? Então, assim, isso depende.
depende muito, né? Então, eu particularmente, no meu dia a dia em inglês, eu pronuncio title, for the title, for that title. Por exemplo, quando eu estou trabalhando, né, mexendo com alguma coisa em programação, a gente vai falar sobre títulos. Eu geralmente falo, olha, the title of that thing is not correct. Alguma coisa desse tipo, né? For the title that they gave. Ou seja, por causa do título que eles lhe deram. Que título é esse? Ninguém sabe, né? Por causa do título que eles lhe deram. Essa aqui seria mais ou menos a tradução. E aí vem de novo, né, a letra da música. E aí ele vai de novo. Now it took time for me to know. E agora a gente vai tentar fazer aqui, né, para que vocês mais ou menos vejam como que ficaria a gente cantando essa música. Eu não sou cantor, tá? Eu sou programador. Eu falo em inglês aqui com vocês e tal, mas a gente vai tentar fazer aqui um videozinho bacana. Vamos ver como é que fica, né? Lembrando que o que importa aqui é a pronúncia, né? Nem sempre é estar totalmente afinado e tal. Mas vamos tentar ver, tente me acompanhar, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui bacaninha. Vamos lá então? Fica mais ou menos assim, ó. Mais uma vez, obrigado, você que assistiu esse vídeo até aqui, você que viu essa tradução dessa música, você que curtiu um pouco aqui com a gente, você que cantou também, tá? Se você, mais uma vez eu peço aqui, né, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, você entendeu alguma coisa diferente aqui, você viu alguma coisa que realmente fez sentido para você, que melhorou um pouco o seu inglês hoje, eu peço que você, por favor, deixe a sua curtida, deixe o seu like, se inscreva no canal para que eu possa trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? E lembre-se sempre, tá? 1% melhor a cada dia. Então, se você treina hoje, se você faz uma horinha hoje de inglês, uma horinha amanhã, uma outra horinha depois de amanhã, você melhora e muito o seu inglês, tá? Inglês é prática, inglês é consistência. Então, eu desejo tudo de bom para você, tudo de melhor, que você siga persistente em seus estudos e a gente se vê. Um abraço. Tchau. That I want to you, the way that it should